Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português. Bom dia, bem-vindos à edição do Nacional na Rádio de 28 de Abril na JM-FM 88.8. Nesta edição fazemos o rescaldo das jornadas 28 e 29 da Liga NOS. Escutamos a habitual análise a ambos os jogos com o comentador José Manuel Ramos. Projetamos o jogo do próximo sábado a contar para a 30ª jornada da Liga NOS e damos conta do comunicado da direção do clube eleger e ser eleito. A jornada 28 da Liga NOS jogou-se durante a passada semana, onde a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional deslocou-se a Tondela e perdeu na tarde de quinta-feira por 2-1, complicando ainda mais a sua situação na luta pela permanência. Até marcou o primeiro Nacional por Camacho, mas o Tondela empatou pouco depois, no primeiro remate à baliza de António Filipe. Foi sempre e quase sempre a melhor em campo, a equipa alvinegra, mas pecou na finalização. O guarda-redes contrário foi considerado o homem do jogo e acabou, assim, por ser o Tondela a marcar e a ganhar. Quanto ao filme da partida da passada quinta-feira, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Ruben de Freitas, Pedrão, Rui Correia, Lucas Cal, Azuni, Alassane, Eber Bessa, Camacho, Kenji Corré e Pedro Mendes. Quanto a substituições, Riascos por Kenji Corré, Vicente Telo por Pedro Mendes, Ruben Miquel por Eber Bessa, Nuno Borges por Azuni e Brian Rochês por Alassane. A nível disciplinar, cartão amarelo Alassane aos 37 minutos, Ruben Miquel aos 72, Camacho aos 90 mais 2, António Filipe aos 90 mais 4 e cartão vermelho direto a Nuno Borges aos 84 minutos. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Manuel Machado, lamentou o resultado que considerou injusto e diz que estamos tristes, mas não envergonhados, sublinhou o técnico, que admitiu ainda que faltou uma pontinha de sorte à sua equipa. Boa tarde, Editor das Feiras. Ou melhor, acharia que este jogo era muito importante porque entramos numa fase mais complicada do campeonato. O Nacional é o último classificado, tinha 21 pontos já entrada para esta jornada. Achava este jogo muito importante para uma possível recuperação ou ainda está aberto? É assim, todos os jogos são importantes e consoante as jornadas vão correndo, o que sobra, mais importante é também porque o número de pontos a disputar reduz, ponto. E este, por isso vem nesse enquadramento, já estou a responder. Não é decisivo, mas como eu disse, e muito bem, e eu subscrevo, era importante e foi importante, infelizmente, com um resultado que não era aquele que a gente queria. Acabam por chegar ao golo um bocado cedo no jogo e tiveram a hipótese de ainda dilatar a vantagem um bocadinho mais e até mesmo ir para o intervalo a ganhar mesmo depois do golo do Tondela. Acha que acabam por ser um bocadinho penalizados por isso, por não terem conseguido levar essa vantagem para o intervalo? É assim, na leitura que se faz de jogos, muito mais do que a minha quanto à vossa, se a juiz em causa própria deixa sempre alguma margem. E eu, dali, e dentro de um quadro de emoções que se vivem ao longo daqueles 90 minutos, e por isso, eventualmente com desvios de análise e eventualmente com análise menos justa, dir-lhe-ei que empatar já teria sido mau, não é? O número de intervenções que o meu guarda-redes fez em bolas passíveis de golo por relação com o guarda-redes do Tondela é muito diferente. E isto diz alguma coisa daquilo que foi o desempenho de uma e de outra equipa, dentro do campo, não é? E por isso, quando me diz que podíamos ter chegado ao intervalo a ganhar, eu diria que sim, não é? As duas grandes intervenções que o meu guarda-redes faz é naquele duplo penalti, não é? Fora isso, não tenho registros em termos de memória de alguma intervenção de
referi. Socou 2 cruzamentos e levou com 2 golos em 2 desatenções da nossa parte. Se olharmos para o lado oposto, para além do golo inicial que fizemos, tirou um bom livre do Pedro Mendes, tirou uma bola ao segundo posto no chão, tirou uma bola do Gorrés e no segundo tempo num lance também que foi determinante, uma bola de cabeça a tirar. Enfim, o número de intervenções daquele lado é muito maior. O que eu tenho a dizer é que, e eu disse no flash e posso repeti-lo para fazermos aqui não andarmos com muitas desvios, aquilo que é controlável, ok? Esteve no campo uma equipa organizada, uma equipe combativa, uma equipe concentrada naquilo que tinha a fazer e até com a eficácia que eu acabei agora de referir, ok? Naquilo que foi a construção. Aquilo que eu não controlo, não é? E que acaba por nos penalizar. Já aconteceu há 2 jornadas atrás em Santa Clara, o penalti que se falha, o golo que se tira por 40 centímetros. Já esteve no jogo do Porto, o penalti que se falha, o erro defensivo individual que nos penaliza com um golo. E hoje aqui, de novo, as coisas vão no mesmo sentido. O que eu estou a dizer é que há progresso ao nível dos diversos aspectos que são controláveis. O que eu não posso controlar é o golo que nos tiram por 40 centímetros nos Açores, ou o golo que sofre hoje por 10 centímetros em jogo em Tondela, não é? E esse tipo de coisas são coisas de pormenor, que são fatores aleatórios que ninguém controla. E por isso o que eu tenho a dizer é que a gente sai daqui com certeza uma vez mais triste, como saímos há dias atrás quando jogámos com o Futebol Clube Porto, porque temos a sensação de que aquilo que foi o nosso trabalho, a nossa aplicação dentro do campo, a nossa organização, enfim, a nossa confiança, o nosso crédito na vitória, esteve lá. E por isso, quando é assim e não se consegue o resultado que queremos, a gente fica triste, como é óbvio, não é? Mas não estamos de maneira nenhuma, eu acabei de dizer aos jogadores, envergonhados. Ok? Estamos numa situação difícil, há 18 pontos para jogar, estamos concentrados em ganhar o máximo de pontos possível, porque eles são suficientes para sairmos desta situação e, fundamentalmente, independentemente da situação e do histórico que ficar registado daqui até ao final da época, é uma coisa que estes jogadores nunca vão fazer, que é ter menor dignidade pelo emblema que está no peito. E por isso, até o último momento, contem com o Nacional combativo, com o Nacional organizado, a disputar cada lance, a disputar cada jogo, a disputar cada ponto que está pela frente. Ok? Muito obrigado. Diga. Ok. Em termos de resultados, as coisas não são, por vezes, até a refletir porque a equipa produz nos 2 últimos jogos, talvez a gente dizer. Mas perguntávamos qual é que será o maior desafio. Time out. Conseguiu perceber? Em termos de resultados, a equipa não está a ter aquilo que merecia em termos de jogo jogado. Desculpe, com a máscara eu tenho alguma Olha, perguntar qual será o principal desafio do treinador. Aí em frente são 6, como disse, são 18 pontos, que ainda tudo pode mudar, mas para si qual é que é, enquanto técnico, o maior desafio também para mudar este... Você sabe que estamos numa sequência de derrotas muito grande, não é? Isto até é típico em futebol, não é? E por isso eu diria que a juntar aquilo que aconteceu há dias atrás no jogo com o Futebol com o Porto, aquilo que puderam presenciar hoje aqui, é de facto ter um bocadinho de sorte para transformar este trabalho em pontos e quebrar esse ciclo negativo. Eu tinha dito aos meus dirigentes, e não tenho problema nenhum em partilhar convosco, se ganharmos este jogo, dificilmente perdemos mais algum até ao final da época. E estou convicto que quando isso acontecer e mudar o chip, as coisas, porque a equipe tem a qualidade necessária e está neste momento empenhada e motivada e com qualidade de jogo para que isso venha a acontecer. Por isso, quando me perguntam o que é, é de facto ter uma pontinha de felicidade também para juntar à competência e quebrar o ciclo negativo. Manuel Machado, em conferência de imprensa na passada quinta-feira. Agora, junta-se a esta edição o comentador da Nacional na rádio, José Manuel Ramos, que faz análise ao jogo diante do Tondela. Pois foi um jogo em que era muito importante o Nacional tomar pontos, porque vinha de uma série de 9 derrotas consecutivas. Entrou muito bem na partida, pôs-se em vantagem no marcador, mas depois não soube segurar durante pelo menos a primeira parte, até o término da primeira parte, a vantagem. Infelizmente, erros defensivos custam caro à equipa do Nacional e o Nacional acabou por averbar a derrota consecutiva no Tondela, num jogo em que esteve perfeitamente ao seu alcance, pelo menos pontuar.
Como já referimos, a jornada 28 da Liga NOS jogou-se durante a passada semana, iniciando-se na terça-feira com o Paços de Ferreira 0, Farense 2. Na quarta-feira, Santa Clara 0, Moreirense 0, Marítimo 1, Rio Ave 0, Braga 2, Boa Vista 1 e o Sporting 2, Belenenses 2. Na quinta-feira jogou-se a restante jornada, Tondela 2, Clube Desportivo Nacional 1, Gil Vicente 0, Famalicão 3, Portimonense 1, Benfica 5 e o Porto 1, Vitória de Guimarães 0. Em jogo da jornada 29 da Liga NOS, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional voltou esta segunda-feira aos triunfos ao vencer por 1-0 na recepção ao Vitória de Guimarães. Em vantagem desde os 8 minutos, graças ao gol de Pedro Mendes, o Nacional conseguiu gerir a vantagem da melhor forma, tapando todos os caminhos para a sua baliza, garantindo a conquista de 3 importantes pontos. A equipa continua em último lugar, mas quebrou um ciclo de 10 derrotas consecutivas, ganhando no Valento na luta pela permanência. Pedro Mendes foi considerado o homem do jogo. Em declarações à Sport TV, o nosso atleta refere que esta vitória foi muito importante e reparte o prémio por todo o grupo de trabalho. Pedro Mendes, que foi considerado o homem do jogo, muitos parabéns e pergunto-lhe qual é a importância desta vitória. 10 jogos depois o Nacional consegue triunfar. É uma vitória muito importante, nós trabalhámos por isso, os resultados não estavam a sair, já tínhamos vindo a demonstrar que estávamos muitas vezes sempre por cima dos jogos, mas o futebol é mesmo assim e agora mesmo ninguém acreditando em nós fizemos pelo clube e pelo grupo e conseguimos os 3 pontos hoje e este prémio também é do grupo, porque viu sois primeiras e segundas bolas foi todas nossas e assim é que tem que ser até ao final do campeonato. Olhem para esta vitória como um balão de oxigênio. Vocês ainda acreditam que é possível garantir a permanência? Claro que sim, enquanto que houver matematicamente possibilidades, claro que sim, e vamos lutar por isso. Quanto ao filme da partida da passada segunda-feira, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Pedrão, Azuni, Alassane, Camacho, Ruben de Miquel, Pedro Mendes, Witty, Ruben de Freitas, Rui Correia e Júlio César. Quanto a substituições, Éber Bessa por Ruben de Miquel, Riascos por Pedro Mendes, Rochês por Camacho e Cossielo por Azuni. A nível disciplinar, cartão amarelo para Rochês aos 44 minutos, Azuni aos 50, Alassane aos 81 minutos e a Éber Bessa aos 84. O árbitro esse foi Fábio Veríssimo. Na conferência de imprensa realizada no final da partida com o Vitória de Guimarães, o treinador do Nacional, Manuel Machado, destacou a excelente resposta dos seus jogadores, salientando que todos continuam a acreditar que ainda é possível. Façam aquela pergunta, um comentário ao jogo. Uma vitória há muito esperada. Foi, pronto, é assim. É uma vitória importante e parece-me importante também realçar aquilo que os jogadores disseram, não é? Depois de um tão longo período e de um tão grande número de jogos com derrota, não é? O nosso principal inimigo, de facto, é o estado anímico, não é? Qualquer equipe fica derrubada e por isso, perante esse tipo de situação. E por isso aquilo que eles hoje aqui fizeram, já haviam feito com o Futebol do Porto, já haviam feito em Tondela, não foram premiados pelo trabalho que fizeram, pela supremacia que tiveram num e no outro jogo, com pontos, mas devia ter sido. Por isso esta vitória vem com 2 jornadas de atraso, pelo menos 4 pontos que podíamos ter feito nesses 2 jogos que mencionei. E mesmo para isso, voltando atrás daquilo que estava a tentar dizer-nos, a equipe continua a acreditar e a estrutura do clube continua a acreditar que é possível reverter esta situação. Há 15 pontos para jogar, eu tive este discurso há 3 dias voltando atrás em Tondela, havia 18 para jogar, hoje há só 15, mas vamos buscar 3. E por isso vamos continuar a lutar, a acreditar que é possível. Em futebol vêm-se coisas fantásticas pelo melhor e pelo pior. E por isso a nossa situação continua a ser difícil, mas é um pouquinho menos difícil do que era antes de começar este jogo. E eu queria, de facto, deixar essa palavra, já o disse, e volto a sublinhar a força anímica da equipa, a força anímica de cada um dos jogadores, a conjugação desse querer de todos, hoje esteve no campo, como já tinha estado nos 2 jogos que
ainda que pudesse chegar à natação. Sente no jogo de hoje que a sua mensagem foi ouvida e os jogadores ficaram com isso na cabeça e aprenderam para esse jogo de hoje? Eu acho que o que eu disse antes, no fundo, responde à questão que me põe agora, não é? Isso já tinha estado em Tondela e já tinha estado aqui com o futebol. É evidente, por comparação aos jogos com o Santa Clara e com o Portimonense antes, que acabaram com resultados muito penalizantes, foram fruto, de facto, de algum desleixo, de alguma desorganização, enfim, de um conjunto de coisas. Mas já perceberam essa mensagem lá atrás, quando encontraram o futebol do Porto aqui e depois em Tondela, esse querer, essa vontade, esse crescimento de organização, enfim, nos aspectos técnicos e táticos, já esteve nesses dois jogos. Hoje, confirmado no último, e eu acabei de dizer, com um pouquinho mais de competência, sobretudo no plano defensivo, e um pouquinho mais de felicidade também, porque às vezes começam a ler, enfim, uma bola que o Vitória fez bater no ferro e tal. Noutra circunstância, se calhar ia para dentro, não é? Desta vez bateu por fora. Na conjugação de tudo isso, acabámos por ter uma vitória, e eu já responderia ao colega, que é de facto muito importante e pode catalisar para este fim da prova a nossa equipe na procura de um objetivo que continuamos a acreditar que é possível ser alcançado, que é a manutenção do clube na primeira liga para a próxima temporada. Professor, está hoje, depois de um longo jogo na vitória, desta vitória, se calhar não seria de tudo melhor enfrentar o líder. É mais um jogo. Cada jogo tem 3 pontos e vamos ao lado à procura desses 3 pontos. Não abdicamos disso, com todo o respeito pela qualidade e excelente temporada que o Sport Clube de volta a fazer. Aquilo que fizemos aqui com o Futebol do Porto, contra uma equipe do mesmo nível, deixa-nos sem medo da consciência da dificuldade que temos pela frente. Mas aquilo tudo que eu disse atrás, nas duas questões que foram postas, vamos estar lá. Uma equipe organizada, uma equipe combativa, com tal respeito pela qualidade do adversário, mas também com consciência que os pontos que estão em jogo, em qualquer dos momentos, são para se disputar até o último minuto de cada encontro. E por isso iremos lá com essa vontade. A minha pergunta é mais sobre o jogo. Perguntava se a entrada forte que o Nacional protagonizou foi estratégica e também se essa maior assertividade defensiva está ligada ao sistema de 3 centrais, porque na segunda parte praticamente o Nacional não sentiu perigo, o Vitória não conseguiu criar uma única situação. Eu perguntava-lhe o porquê dessas situações. É assim, vocês sabem que eu tive um período em que estive a dar uma colaboração a um pequeno clube amador na região de Guimarães, sabem isso? Ok. E tive a oportunidade, durante esse período, de jogar com o Vitória B por 2 vezes, que era treinado pelo Bino, ok? E num jogo dei bem, no outro dei muito mal. Este modelo que o Bino implementa nas suas equipes é de facto muito difícil de conter. Mas com essa aprendizagem que eu havia feito atrás, consegui, e sempre com a participação e valorizando aquilo que foi o desempenho dos meus jogadores, obstar de facto aqueles mecanismos que funcionam bem no modelo e na ideia do jogo do Bino, hoje aqui funcionasse. Aquilo que acabou de dizer, fora de duas finalizações de meia distância no primeiro tempo, praticamente eu olhando para o desempenho do António Filipe, meu guarda-redes, de facto acho que somos muito competentes no bloqueio do jogo ofensivo do Vitória. Tem a ver com aquilo que disse atrás, algum conhecimento da mecânica do jogo do adversário e pela competência e disponibilidade dos meus jogadores para sofrerem dentro daquilo que era a nossa ideia do jogo e a nossa estratégia para obstar que o Vitória chegasse à nossa baliza, no fundo, não é? Manuel Machado em conferência de imprensa na passada segunda-feira. Agora junta-se novamente a esta edição o comentador da Nacional na rádio, José Manuel Ramos, que faz a análise ao jogo diante do Vitória de Guimarães e projeta o jogo em Alvalade diante do Sporting no próximo sábado. O Nacional, que vinha de 10 derrotas consecutivas, tinha de dar um safanão nesta crise.
E nada melhor do que isso, do que marcar um golo aos 6 minutos de jogo. Deu uma lucidez e uma clarividência aos jogadores nacionalistas e poderiam ter avolumado mais o marcador, não fosse a ineficácia atacante de alguns jogadores que entraram para reforçar a equipa. Voltou a cometer um outro erro que poderia ter dado o golo ao Vitória de Guimarães. Lembro-me de uma lance na primeira parte em que Ruben Freitas vai fazer um passe para o interior da zona central, onde oferece a bola ao jogador do Guimarães, que acaba por rematar ao poste. O Nacional acabou por ter a sorte neste jogo, que não teve contra o Porto, que não teve contra o Tondela e felizmente amelhou os 3 pontos. Uma vitória extremamente justa por parte do Nacional, uma vitória que já devia ter vindo há mais tempo atrás para acalentar maior esperança à permanência do Nacional na Primeira Liga, e onde Manuel Machado desta vez teve a clarividência de meter Pedro Mendes a ponta de lança, que é o único ponta de lança com características de ponta de lança no plantel. Nem Rochês nem Riascos têm características de jogar a ponta de lança, e vimos o trabalho que ele fez. Ele ganhou quase todas as bolas de cabeça, sendo muito mais baixo do que Rochês, e teve um papel preponderante nesta vitória nacionalista. De salientar também a defensiva nacionalista, onde Rui Correia, para mim, foi o melhor jogador em campo, esteve imperial, cortou praticamente tudo e tudo. Ele lance com o gol é anulado, é um empurrão sobre Rui Correia, e é nestas circunstâncias que nós temos de dar o valor aos defesas. Se o Rui Correia não se esforça para tentar cortar aquela bola, o Estupinhã tinha desviado a bola ia para o segundo posto e apareceu o gol do empate, e era uma pedrada no chave. Por isso, foi muito bom o papel dos defensores nacionalistas, bem secundado pelos outros elementos. António Filipe também esteve bem, não teve o deslize que teve no jogo, infelizmente, com o Porto. Abre umas certas perspectivas para o próximo jogo que é aí vem, que não é nada fácil, sabemos, mas que o Nacional, com esta vitória, pode enfrentar o próximo jogo com outros olhos. Pois é um jogo extremamente difícil, porque o Sporting ainda não perdeu neste campeonato. Era muito bom que o Nacional fosse a primeira equipa a derrotar o Sporting Clube de Portugal. Não vamos pedir tanto, esperemos que pelo menos um empate, com a moral acrescida desta vitória em casa, que o Nacional consiga no estado de Alvalade. O Sporting tem 3 ou 4 jogadores que não podem jogar por castigo. Um deles tem dado muitos pontos à equipa sportinguista, que é o guarda-redes Adam. Outro é o ponta de lança TT, que é muito jovem, mas tem muita disponibilidade física e agride bastante a defensiva contrária. Penso que com estes condimentos devem estar reunidas as condições para o Nacional pelo menos um pontinho trazer de Alvalade. Também temos que relembrar que Pedro Mendes não poderá jogar o jogo de sábado, pois é um jogador emprestado pelo Sporting. Manuel Machado vai ter que voltar a mexer na frente de ataque. Pois, isso é um grande revés na manobra nacionalista, porque Pedro Mendes é um jogador que está emprestado pela equipa sportinguista. Como sabemos, as leis não permitem a utilização de jogadores emprestados. Vai ter de voltar talvez com Riascos ou com Rochês ao sistema antigo. Esperemos que desta vez resolve e que algum deles consiga fazer um golo para o Nacional sair de Alvalade com pelo menos um pontinho no seu Bernal. O plantel sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional deu início à preparação da deslocação a Alvalade ontem de manhã no campo da Direção Regional de Desporto, na Camacha. Lucas Cal, Marco Matias e Francisco Ramos serão reavaliados. Pedro Mendes, autor do gol da vitória no jogo da passada segunda-feira, fica de fora por questões regulamentares. Como está emprestado pelo Sporting, não pode defrontar a equipa que o emprestou. De regresso aos disponíveis está Nuno Borges, que falhou no jogo diante do Vitória de Guimarães devido a castigo. Sporting, Clube Desportivo Nacional, jogo a contar para a 30ª jornada da Liga NOS. Joga-se este sábado, dia 1 de maio, a partir das 20h30 da noite, com transmissão na Sport TV 1. No confronto histórico, o Nacional em 48 jogos tem 4 vitórias, 14 empates, 30 derrotas, com 43 golos marcados e 104 golos sofridos.
A jornada 29 da Liga NOS teve o seu início no passado domingo com o Boa Vista 0, Marítimo 1, Rio Ave 1, Paços de Ferreira 1 e Braga 0, Sporting 1. Na segunda-feira, Balenciaga 2, Gil Vicente 1, Benfica 2, Santa Clara 1, Clube Desportivo Nacional 1, Vitória de Guimarães 0, Famalicão 2, Tondela 2 e Moreirense 1, Porto 1. Ontem, e no fecho da jornada, jogou-se o derby Algarvio com o Farense 1, Portimonense também 1. Na classificação, após estas duas jornadas realizadas, a 28ª e a 29ª, em primeiro lugar está o Sporting com 73 pontos, em segundo o Porto com 67, em terceiro o Benfica com 63, com 58 pontos o Braga em quarto lugar. Em quinto está o Paços de Ferreira com 45 pontos, em sexto o Vitória de Guimarães com 38, em sétimo está o Moreirense com 36. Também com 36 pontos, o Santa Clara em oitavo. Em nono, o Tondela com 35. Em décimo, o Balenciaga com 34 pontos. Em 11º, com 33 pontos, o Portimonense. Em 12º, o Famalicão com 31. Em 13º, o Gil Vicente também com 31. E em 14º, o Marítimo com 30. Em 15º lugar, também com 30 pontos, está o Rio Ave. Em 16º está o Boa Vista com 28. Em 17º lugar, o Farense com 26. E na última posição, com 24 pontos, está o Clube Desportivo Nacional. A jornada 30 da Liga NOS tem início já amanhã, quinta-feira, às 20h30 da noite, com o Marítimo Braga. Na sexta-feira estão agendadas 4 partidas. Às 3 da tarde, Paços de Ferreira Balenciaga. Às 5, o Vitória de Guimarães Moreirense. Às 7, o Tondela Benfica. E às 9h15 da noite, o Porto Famalicão. No sábado, joga-se a restante jornada. Às 3h30 da tarde, Gil Vicente Farense. Às 6, 2 partidas, Santa Clara Boa Vista e o Portimonense Rio Ave. E às 20h30 da noite, o Sporting Clube Desportivo Nacional. Atendendo à proximidade do ato eleitoral para os órgãos sociais do Clube Desportivo Nacional e na sequência das questões apresentadas por alguns associados, entendeu a direção solicitar ao Departamento Jurídico um parecer sobre as condições estatutárias para eleger e ser eleito. Parecer esse que a seguir damos voz. Nos termos do artigo 15 dos Estatutos do Clube Desportivo Nacional, constituem direito dos sócios: a. o direito a eleger, o qual respeita apenas aos sócios efetivos inscritos na categoria há mais de 12 meses. b. o direito a ser eleito para os órgãos sociais, o qual pertence aos sócios efetivos com pelo menos 5 anos de inscrição consecutiva, como resulta do número 3, artigo supercitado. Tendo em conta que o fenómeno associativo traduz-se numa manifestação de vontade de um grupo de indivíduos, a qual tem assento constitucional, o Estado concede-lhes uma margem significativa de autonomia da organização. No exercício dessa autonomia, podem os cidadãos configurar as associações de acordo com a sua vontade coletiva. É certo que o direito constitucional da associação tem limitações, designadamente a que decorre da liberdade de que as associações gozam de elaborar os seus estatutos em conformidade com as normas constitucionais e legais. No entanto, é admissível a fixação de condições de admissão dos associados ou da atribuição de diferentes direitos a distintas categorias de associados. Assim sendo, da mesma forma que é lícita a recusa da qualidade de associado a quem não reúne as condições requeridas pelos estatutos, nomeadamente por incompatibilidade com os fins prosseguidos pela associação, é também possível que as associações reservem a capacidade eletiva passiva, ou seja, a possibilidade de serem eleitos para certas categorias de associados, eventualmente mais restritas do que as exigidas para a capacidade eletiva ativa, ou seja, o direito a exercer o voto. Este foi o parecer do Departamento Jurídico do Clube Desportivo Nacional. Chegamos assim ao final desta edição de 28 de abril do Nacional na Rádio, na 88.8 FM. Marcamos encontro para a próxima quarta-feira. Saudações nacionalistas. Há cada vez mais gente como a gente.